Então, pessoal, dando continuidade, né? Tô tomando mais um pouco de cuidado aqui porque o cursor ficou me cutucando o nariz nessa primeira aula o tempo todo. Mas não irritou não, tá bom aqui, viu? Brincadeirinha. Marinheiro de primeira viagem, então tem dessas coisas. A gente parou no slide 11, então, dando continuidade ao entendimento de provisória. Então, vamos dar continuidade. Vamos para o slide 12. Bom, nós vamos, como a gente falou para vocês, nós vamos trabalhar com algumas técnicas de provisório. Vocês vão aprender no laboratório para ter aplicabilidade em clínica, né, para chegar na clínica mais tranquilo. Os provisórios, existem provisórios por técnica direta, provisórios por técnica indireta e os provisórios híbridos, né? Técnica direta, técnica indireta e a técnica híbrida. Basicamente, nós vamos ensiná-los a dominar os provisórios que se enquadrem como técnica direta, certo? Vamos falar alguma coisinha sobre a técnica indireta e quase que nada da técnica híbrida. Até porque acreditamos que com as técnicas, que deve ser 3, 4 ou 5 técnicas que a gente vai passar para você, você terá condição de resolver todas as situações de clínica conforme a gente já falou, certo? Então, as técnicas nós temos enquadrada como técnica direta, técnica da moldagem prévia, da faceta pré-fabricada, que é quando se usa um dentinho de estoque ou uma facetazinha, ou seja, face vestibular. Aqui é meio difícil de achar, mas nessas dentais maiores, elas disponibilizam a parte vestibular do dente, vem uma face, só a face vestibular, e eles vendem isso para que você possa fazer os provisórios. Mas também não tem nada demais. Não tendo essas facetazinhas, que se torna mais fácil, a gente pode muito bem, a partir de um dente de estoque, que é o que nós vamos sugerir fazer no laboratório, realizar a confecção dos nossos provisórios. Tudo bem? Então, faceta pré-fabricada ou provisório com utilização de dente de estoque. A técnica da bolinha, que nós vamos mostrar para vocês também. Eu acredito que seja bastante prudente, visto que talvez a maioria das situações, principalmente no segmento posterior da arcada, é uma técnica bastante viável, bastante prudente de ser feita. Diferente de quando você usar um dente de estoque, uma faceta. Eu acho que para o segmento posterior você fica meio restrito para usar uma faceta de um dente pré-fabricado. Tudo bem? E embaixo está falando com dente de estoque, que também é a mesma coisa, ou bem próximo da técnica quando se utiliza a faceta vestibular. Vantagens e desvantagens. Vantagens quando você usa a técnica direta, né? Outra coisa, vamos definir por que técnica direta. Técnica direta porque será feito diretamente na boca do paciente, certo? Logo, então, a técnica indireta você irá fazer sobre o modelo de gesso, ou seja, vai ter que moldar a cavidade bucal, moldar a situação do paciente, os dentes, vazar com gesso, mandar para o laboratório e lá no laboratório o técnico então é que vai construir essa coroa provisória. Tudo bem? Então, ainda relacionado à técnica direta, quais são as vantagens quando você segue esse caminho ou faz a opção por essa técnica? Facilidade de fabricação, se é que a gente pode falar, mas tem que ter as manhas direitinho ali para fazer, né? Tempo clínico curto, sim, verdadeiro, que você vai terminar de uma maneira muito mais rápida, né? Porque aí sempre você vai usar a resina acrílica ativada quimicamente, certo? Ou seja, ela polimeriza, ela endurece ali naquele momento, logo após a mistura do polímero com o monômero, certo? Então, tempo clínico curto, né? Facilidade no preparo, se é que a gente pode falar, porque é justamente por isso que vai fazer ali no laboratório, né?
para terminar de uma maneira rápida, permite fácil modificação dos contornos, das formas e da cor. Ou seja, fez o provisório, vai para a boca, não ficou legal a cor, o paciente reclamou, precisa escurecer um pouquinho? Dá para ser feito. Precisa clarear? Pode ser feito também. Claro que você vai ter que usar dentes de outra cor, vai fazer um outro jogo de provisório, mas dá para resolver essa situação. Aliás, você não pode achar ruim disso. Isso, na verdade, é um ganho de tempo, porque a hora que você enquadrar, que você conseguir agradar o paciente com aquele provisório que você fez, isso pode ser teu norte, pode ser o referencial para a construção do trabalho definitivo. Então a gente não pode reclamar, não é fazer as coroas provisórias e elas ficarem feias, o paciente reclamar e você, não, mas o senhor deve ficar com isso, seu João, porque vai ser pouco tempo, daqui a pouco nós já vamos fazer a definitiva. Não, isso é engano seu. Você deve trocar sim, você deve adequar a essa procura, a essa busca do paciente, para que isso seja norteador do procedimento definitivo. Tudo bem? Desvantagem quando você usa essa resina, a resina acrílica ativada quimicamente. Alteração da cor a curto prazo. Sim, por ser uma resina ativada quimicamente, ela é passível de sofrer alteração mais rapidamente, devido às microporosidades presentes, né, nesse material, vai acumular sujeirinha, viscosidade da boca e ela vai mudar de prazo. Em consequência do que? Da alta porosidade, né, que é característica dessa resina. Durabilidade limitada, sim, em relação a outra resina, aonde nós vamos usar na técnica indireta, que é a resina acrílica ativada termicamente, ou seja, ela vai ao fogo para completar o seu endurecimento, ou seja, ela é muito mais estável. Essa é menos estável, né? A estabilidade dela de cor, então, deixa a desejar. Então, ela perde, sim, verdadeiramente essas características com mais facilidade. Passível de provocar reação pulpar pela exotermia de polimerização, do monômero principalmente, né, do líquido, essa liberação de calor durante a confecção, quando você faz diretamente na boca, precisa tomar cuidado, porque isso pode ser um fator de muita agressividade ao órgão dental. Favorece a irritação gengival pela ação do monômero livre presente na autopolimerização. Sim, né? Monômero que vai ser liberado ali mais rapidamente, vai ficar sendo liberado, e o monômero que você utiliza ali durante a confecção pode promover essa irritabilidade com maior frequência no tecido periodontal. E menor resistência física, claro, né? As técnicas indiretas. Técnica indireta, novamente frisando, é aquela técnica onde você vai trabalhar sobre o modelo de gesso. Você vai ter que fazer a moldagem, fez o preparo na boca do paciente, faz a moldagem com material, pode ser até um alginato para fazer os provisórios, né? Dependendo da extensão, da complexidade do caso, na maioria das vezes se utiliza alginato, mas quer usar um silicone para ficar melhor esse provisório, para ter uma qualidade melhor? Também pode. Mas na maioria das vezes a gente consegue resolver razoavelmente a moldagem desses casos com o material de moldagem alginato. Tudo bem? E vaza-se o gesso, então vai para o laboratório e lá no laboratório o técnico é que vai fazer o procedimento. Claro, então é fácil você imaginar que a confecção por essa técnica vai demorar um tempo maior, vai demandar um tempo maior. Lá no laboratório esse técnico vai precisar fazer esse provisório, na maioria das vezes em cera, incluir, prensar, polimerizar, são procedimentos laboratoriais que normalmente essa técnica necessita passar. Então demanda de um tempo maior, né? Ou seja, você já deve estar pensando o seguinte, e é verdadeiro, toda confecção de provisório pela técnica indireta, obrigatoriamente você vai ter que fazer um provisório por técnica direta.
Ou seja, o paciente não vai sair do consultório sem dente. Até porque o protético não vai terminar logo essa coroa, vai demorar alguns dias. Então, você manda para fazer o provisório por técnica indireta no laboratório, mas obrigatoriamente vai ter que fazer um provisório por técnica direta para que o paciente não saia nesse momento agora do atendimento sem a proteção nesse dente que recebeu o preparo. Tudo bem? Então, é seletivo, né? Ou seja, precisa ver a situação. Na maioria das vezes, quando a gente decide por essa situação, é aqueles pacientes ou que a confecção da coroa definitiva vai demorar um certo tempo e ele não pode esperar, ele tem outros compromissos maiores, precisa ir embora, talvez não more na mesma cidade, não resida na cidade que você atende, né? Precisa ir embora, ou vai fazer alguma coisa que não tem como esperar, né? Então, esperar a coroa definitiva ficar pronta, que isso deverá demorar uma semana, 15 dias, certo? Então, normalmente, você faz um provisório para ficar um tempo maior, né? Às vezes até mais tempo. Chega situações da gente fazer provisórios por técnica direta do paciente ficar, inclusive, até 6 meses com ele, né? Mas não é o que é corriqueiro. Normalmente, quando você faz um provisório por técnica direto, espera-se que logo, né, 15 dias, um mês, você resolva o caso já colocando a coroa definitiva. Mas enfim, dando continuidade, vantagens da técnica indireta. Durabilidade, sim, a durabilidade das resinas ativadas termicamente são maiores. A integridade marginal, devido à resistência ser maior desse material, então espera-se que esse desagrado, esses transtornos a nível cervical não aconteça com tanta frequência como nos provisórios por técnica direta. Devido à resistência ser maior, a estética, então, porque a resina acrílica ativada termicamente ela é mais estável, né? Então ela guarda mais aquela coloração que foi colocada por um maior tempo. Manutenção da saúde periodontal, por esses motivos, por não sofrer quebra, não sofrer fratura, essa parte cervical ela fica por um maior tempo intacta, mantendo esse periodonto sadio. Tempo de ajuste clínico normalmente é menor porque o protético quando você trabalha ligado com um bom protético, espera que esse trabalho venha próximo já do ideal, né? Os ajustes que terá que ser feito serão menores, ok? Desvantagem. Custo dos procedimentos, normalmente é um custo que vai te onerar mais, né? Que vai onerar o procedimento, pois tem a parte laboratorial do protético, né? Devido à complexidade do procedimento, né? Precisará da moldagem de trabalho, né? Você tem que fazer a moldagem para o protético trabalhar em cima, o tempo será sempre maior e a necessidade do uso prévio de provisórios pela técnica direta ou híbrida, como a gente falou, né? Ou seja, não tem como liberar esse paciente sem dente. Então, na maioria das vezes, você vai ter que instalar um provisório e ele deverá então ser feito por técnica direta. Então, as técnicas aí já entrando mais propriamente, né? Nós vamos passar por essa experiência no laboratório, mas técnica da moldagem prévia, você poderá usar um molde com alginato, ou moldagem com alginato, ou moldagem com silicone, certo? Ok? A técnica de casca do ovo nós não vamos fazer. A matriz de plástico também não vamos fazer. Técnica da bolinha nós vamos fazer. Técnica do dente de estoque nós também vamos fazer. Essa outra aqui, que é pela técnica indireta, e essa outra, com estrutura metálica, nós não vamos fazer no laboratório. Essa técnica com estrutura metálica normalmente está indicado para casos maiores, reabilitações, né, mais extensas, aonde esse paciente vai ficar um tempo maior, com certeza, com essa situação. Então, seria prudente pensar em colocar uma subestrutura metálica para reforçar esses provisórios. E entrando propriamente na técnica, né? Técnica da faceta pré-fabricada.
aonde a gente já falou que eu posso usar um dente de estoque ou posso comprar uma facetazinha face vestibular que já vem pronta. Você encontra em algumas casas de materiais odontológicos. É aqui um roteirozinho, né? Seleção da faceta pré-fabricada, sempre você vai fazer. O preparo protético, né? No dente. Vai sempre isolar, lubrificação do dente, cobertura do preparo com a resina acrílica ativada quimicamente, posicionamento da faceta, remoção dos excessos, anatomização da coroa, reembasamento do término cervical, ajuste oclusal, polimento e cimentação. Então, agora nós estamos entrando para ter a visibilidade propriamente dita da parte prática, né? Como é que nós vamos fazer? Então, isso aí é uma ideia de um roteiro a ser seguido. Então, provisório com faceta de estoque. Esse paciente, né, na maioria das vezes chega nessa condição emergencial, houve aí um trauma, fraturou esse dente, nos procurou, né, para colocar um dente nesse lugar aí, né. Primeira coisa que nós vamos fazer é um raio-x da situação para verificar tratamento endodôntico, se tem ou não. Se tem, a qualidade desse tratamento endodôntico está bom, o conteúdo endodôntico está lá no ápice, está seguindo as regras que você aprendeu direitinho, né? Enfim, essa situação deve ser avaliada para que você dê continuidade no caso, né? Para ver também se não tem fraturas ou outras situações. Mas, enfim, eu preciso desse raio-x inicial para eu dar continuidade ao procedimento, para ver o comprimento da raiz, né? Porque nesta situação aí onde a fratura houve fratura até o terço cervical, obrigatoriamente eu vou ter que posicionar o pino. Professor Sidney, mas e se o dente não foi tratado endodonticamente? Não tem problema, você tem que ter no seu consultório, independente da especialidade que você for fazer, se for protesista no caso, algumas limas, porque num caso desse aí, obrigatoriamente você vai ter que acessar a parte de raiz. E aí, né? Como é que vai fazer? Então entra com a lima, faz um tratamento prévio aí, estirpa nervo, o que for preciso, para você ter condição de colocar um pino pré-fabricado, porque é esse pino que vai segurar a coroa. Então você pode fazer isso emergencialmente, colocar o pino, claro que vai colocar uma medicaçãozinha aí prévia, coloca esse pino, existe pinos pré-fabricados na casa de material odontológico com esse intuito de servir, né, para a confecção dos provisórios, e vai marcar retorno desse paciente para você, se você for clínico e for dar continuidade ao tratamento endodôntico, ou se não, encaminhá-lo para um especialista da endodontia para fazer o canal desse dente. Aí o material que nós vamos usar, né, o dente de estoque, a resina acrílica ativada quimicamente. Lembrando que será sempre prudente você ter na sua gaveta ali de estoque, os dentes de estoque, né? A gente até falou para vocês das diferentes cores, não todas as cores, mas eu acredito que um grupo de cores, 62, que é um dente mais claro, o 65 e o 66, seria prudente você ter para que você consiga fechar, né, essas situações que aparecerão no consultório. Claro que existe disponibilidade de outras cores e o ótimo, o interessante é que você tenha um dente da coloração do caso específico, mas não tendo tem como aproximar, ainda mais em caráter emergencial, né? Os potes DAPIN, as brocas 717, pincéis, vaselina, pino pré-fabricado que você vai precisar, disco de lixo de carborundum que será necessário para você adequar esse pino nessa cavidade endodôntica, ou seja, afinar ou cortar o pino. Aí está então mostrando o casozinho, né?
paciente. Está o dentinho de estoque, que a gente encontrou. Muitas das vezes esses pacientes nos aparecem no momento em que a casa de material odontológico está fechada, então é prudente você ter na gaveta ali sempre algumas placas, né, de dente, para que possa resolver essas situações. Ali selecionando o dentinho, perceber que o dente está sendo colocado e ele está ficando mais longo, mais comprido. A ideia é que sempre que você necessitar cortar, você cortar lá em cervical, nunca no bordo incisal, para aproveitar a vantagem dessa técnica. Essa técnica diz que a gente deve mexer o mínimo possível na parte vestibular, para aproveitar a beleza da técnica. Então vamos mexer lá em cervical para encurtar o dente um pouco mais, para ele caber naquele espaço, certo? Broca 717, pino pré-fabricado que você encontra na Dental em um tamanho padrão, e o dentinho de estoque. Desgastando com a broca 717 por palatina, né? Sempre procurar não ferir o dente por vestibular, desgastar por palatina com essa broca, abrindo uma lojazinha ali para que você possa fazer o encaixe no respectivo pino. Ali fazendo desgaste na cervical, né? Sempre na cervical, nunca em borda incisal. Claro, mas pode? Até pode, mas você vai deixar feio o bordo incisal e normalmente é uma área que aparece mais. Então, o ponto de eleição seria na cervical para esconder mais o lugar que você mexeu. Ali adaptando, né, a situação. Dentezinho com a loja aberta, né? Verificar que ele ficou transparente, a gente perfurou, exagerou ali com a broca em direção ao vestibular, mas não perfurou. E aí, lá na boca, procedimento tranquilo, né? Com brocas, nesse caso, já havia sido feito o tratamento endodôntico, então estava exposto os cones de gutta-percha, né? A gente, então, já tinha o raio-x, acho que esse caso já tinha o raio-x, sim, não me lembro bem, mas a gente, então, nesse momento, mesmo sendo em caráter provisório, já iria ali desobturar 2/3, né, que é a regra, para depois, quando for feito, for moldado o núcleo definitivo, esse espaço já tivesse sido liberado. Fazendo a mensuração, né, com os stop, com a régua, tudo direitinho. Penetrando ali, removendo o conteúdo endodôntico, né? Uma outra vista. É tranquilo, como a gente já falou na endodontia. Claro, tranquilo com cuidado. Vamos colocando a broca no sentido horário e nos preocupando para ela não forçar. Se de alguma maneira sofrer alguma resistência, encontrar resistência, para a radiografa e verifica se você não tá saindo fora do trajeto. Né? Então aí só mensurando direitinho, vocês já aprenderam a fazer isso direitinho, né? Nas aulas de núcleo. Eu espero que todo mundo tenha dominado tranquilamente, que a aula foi bem tranquila. E ali agora encaixando o pino, né? Estamos vendo ali. Precisamos agora adequar esse pino à necessidade. O pino está longo, vamos afinar, cortar, fazer o que for preciso. É um pino de latão, passível de fazer isso com o disco de carborundum. Vamos fazendo as adequações necessárias, até que o pino possa estar posicionado e tendo um espaçozinho entre os arcos, entre as arcadas, para colocar o dente de estoque. Dente de estoque sendo testado com o pino em posição, para ver se não há necessidade de abertura, né, da canaleta. Uma vista palatal. A mistura das resinas, lembra que a gente sempre falou para que nesse momento que você espatule a resina no pote DAPEN para levar a resina espatulada. Essa manobra vai fazer com que a resina
após polimerização fique mais bonita, se apresente mais bela, certo? Porque muitos colegas e alunos tendem a fazer isso no pincel. Até dá, pode levar. É uma região palatal que vai ficar escondida onde você vai colocar, né? Mas se tiver algum defeitozinho vestibular ou se você precisar levar, se levar com pincel, na maioria das vezes fica pontos esbranquiçados, aonde vai ser penetrado por material de polimento e fica feio. Então, sempre que possível, é uma dica, fazer a resina espatulada. Depois que você dominar a técnica, ou seja, o transporte da resina do pote da Apim para a cavidade, aí fica tranquilo, certo? É prudente que você reembase o pino, porque o pino, não se esqueça que o pino foi adequado em relação à cavidade endodôntica, né? Porém, ele está mais frouxo, mais folgado. Então é prudente que você coloque uma resinazinha ali e leve ele em posição. Detalhe, a resina está envolvendo o pino, porém não deixem o pino polimerizar na boca. Vá brincando, vá tirando ele antes de completar a polimerização toda para não travar ali, porque mesmo vaselinado, ele corre o risco de aderir. Tira algumas vezes. Depois que essa primeira parte estiver polimerizada, é momento de você então fixar a facetazinha. Ali ainda, removendo o conjunto pino-resina para facilitar. Agora já a colocação da resina na canaleta que você fez, levando em posição. É prudente para os iniciantes que nesse momento vigiem a posição do dente, o alinhamento vestibular, o posicionamento cervical, o posicionamento incisal ou oclusal, porque muitas das vezes vocês ficam preocupados com os defeitos que, claro, nesse primeiro momento está acontecendo ali por palatina, querem corrigir e esquecem da vestibular. A resina polimeriza com o dente fora de posição e aí depois não tem jeito, tem que fazer outro. Então é legal nesse primeiro momento que levou a resina, vigiar a faceta de estoque ali olhando por vestibular até que esse conjunto polimerize. Porque depois que polimerizou, que a faceta estiver aderida ao remanescente que está lá por dentro junto com o pino, não muda mais de posição. Aí você pode realizar todos os reparos com muito mais tranquilidade. Outra vista, uma vista palatal mostrando os defeitos, né? Ali, ó, mostrando os defeitos por palatina, não tem problema. No segundo momento, então, a gente corrige tudo isso. Ali com o brunidorzinho 29, né? Côncavo. Desculpa. Côncavo. Convexo. Ele é convexo, é um brunidorzinho que vocês vão ter maior dificuldade de côncavo e convexo. Mas eu acho que eu acertei dessa vez. Ele é convexo, então ele vai fazer a concavidade palatina de uma maneira mais uniforme, mais bonitinha, mais fácil, certo? É prudente nesse momento que, se você puder, pedir para o paciente fechar a boca, porque a oclusão do dente inferior vai afastar o excesso de resina, te dando uma orientação melhor da quantidade que tem que ser tirada dos excessos. Enfim, vamos indo. Depois que você tirar esses excessos mais grosseiros, é momento de um reembase. Reembase fundamental, agora sim com pincel, pó e líquido. Você vai levando pequenas porções, lá a nível cervical, pequenas porções mesmo, em toda a volta cervical, colarinho cervical, certo? E leva o provisório sobre, para melhorar a qualidade de adaptação do provisório. Leva o provisório, vai ter excesso, né? Espera polimerizar, tira, olha os excessos. Nesse momento, então, vamos esperar polimerizar. Vai remover aquele excessozinho ali para não ficar agredindo a gengiva. É fator primordial, qualidade de adaptação e lisura para que esse periodonto possa manter essa beleza, essa qualidade, esse rósea pálido característico de sanidade. Isso é fundamental.
Depois de polido, então, nós vamos realizar a cimentação com um cimento provisório, que não vem o caso aqui demorar mais tempo, até porque nós vamos ter uma aula de cimentação, ok? Então a gente termina essa parte por aqui.